A gente vai dar algumas ideias em cada questão. Aí, professor, mas eu já fiz, né? Eu posso sair ou como é que fica? Como vocês não viram as respostas, né? Eu não coloco lá o formulário para mostrar a resposta. Se após essa aula você quiser refazer, né? Se deu conta que errou em alguma questão, né? Com as dicas, né? Teve um raciocínio diferente, você pode refazer de novo, certo? Eu não limitei a uma resposta, não. Aí eu vou considerar a maior nota, certo? Vocês viram lá quem já fez a lista, né? Viu que não teve nenhuma questão de cálculo, isso é um tópico bastante conceitual, né? Mas por incrível que pareça, ninguém ainda, pessoal, fechou, ninguém tirou 10. Então essas questões de cálculo, né, muitos se confiam em fazer só questão de cálculo, pessoal, mas eu quero que vocês não se habituem a esperar da física só conta, certo? Metade da física é entender conceito. Pode, Rebeca, você pode, depois dessa aula, se você quiser refazer a prova, você pode, certo? Se tiver alguma ideia diferente, você pode refazer que eu vou considerar a maior nota. Aí antes de começar, pessoal, gostaria de fazer um convite a vocês. Eu tenho, junto com o Rafael, um grupo para Olimpíadas, né? Para informar sobre Olimpíadas. Não sei se o Isaac já está aí, né? O Isaac no ano passado participou de 3 Olimpíadas, né? Ganhou medalha de prata na Olimpíada Nacional de Ciências. Teve outra aluna do terceiro ano que ganhou também medalha de prata na Olimpíada Brasileira de Física, né? Das escolas públicas. Então, quem curtir essas Olimpíadas, né? Eu vou colocar o link aqui deste grupo que a gente direciona para Olimpíadas, informa sobre Olimpíadas, tá? Quem quiser participar. Pessoal, lembrar de entrar com o e-mail da escola, tem gente aqui pedindo para entrar com outros e-mails. Pronto, deixa aí o link. Quem curtir Olimpíadas, né, de Física, de Matemática, de Química, a gente vai dar os informes gerais lá no grupo, certo? Quando for preciso, a gente faz a inscrição, né? Então, quem curtir aí a Olimpíada, pode chegar aí no grupo que a gente vai direcionando. Pronto, então vamos lá, começar as dicas aí da nossa lista de exercício, né? Qualquer dúvida, pessoal, só ligar o microfone ou digitar no chat. Vocês estão vendo minha tela aí, não? Peço aos colegas para entrarem com o e-mail da escola, pessoal.
Vamos lá, primeira questão. Lembrando que eu não vou dar a resposta, né? Só dar algumas dicas. Do Instituto Federal de São Carlos, né? Pedrinho estava com muita sede e encheu um copo com água, bem gelada. Antes de beber, vou junto aqui, né, pessoal? Antes de beber, observou que o copo ficou todo suado por fora, ou seja, cheio de pequenas gotículas de água na superfície externa do corpo. É correto afirmar que tal fenômeno é explicado. Então ele quer saber qual é o processo, né, que a gente observa quando coloca água em um copo, né, de vidro ou de algum metal bem gelado, a água, e pelo lado externo do copo a gente vê que ele fica molhado, né, com gotículas de água. Então, qual é este fenômeno? Como é que a gente pode nomear essa observação? Bom, a gente não deve esquecer, né, que a gente está imerso em uma camada de gás, né? Então, nessa camada de gás eu tenho oxigênio, tenho nitrogênio e tenho gotículas de água, vapor de água, né, nessa camada de gás que a gente está imerso. Então eu tenho lá água em estado de vapor, e quando este vapor perde calor, né, entra em contato com a superfície de menor temperatura, o que acontece quando eu retiro o calor, pessoal? Ele vai voltar, né, do estado de vapor para o estado líquido. Então é isso que está acontecendo, né, na descrição aqui do Pedrinho, né? O Pedrinho, a observação do Pedrinho, certo? Então, como é que a gente chama essa mudança do vapor para o líquido? Não respondam, né, no chat, fique só com você aí, né? Então você vai ter que nomear essa mudança do vapor para o líquido, certo? Não posso dizer não? Não, que é a lista de exercícios que eu estou comentando. Você vai marcando aí na sua lista, certo? Não divulgue aí a resposta. Todo mundo compreendeu, pessoal, a situação? Então, antigamente, né, quando não se tinha essa noção de calor, achava que o copo ele ficaria molhado pela parte externa, porque o material tinha microporos e a água passava por esses microporos. Então tinha várias ideias nessa direção, né? Mas não é a água que passa pelo objeto, é a água que está no ambiente em forma de vapor, que ao entrar em contato com a superfície gelada perde calor e ele vai voltar do vapor para o líquido, certo? Então você vai ter só que identificar o nome dessa transformação. Vamos para a segunda, a questão do Enem, né? Professor, vai fazer a atividade agora? Você vai marcando o gabarito aí, depois é só enviar lá. Qual a atividade? Está no clássico? Atividade número 2. São essas questões que eu estou dando a direção aqui, né? Eu acho que eu não estou na sua sala não, professor do Clássico. Sério? A essa altura? Tá assim que tu fez a primeira lista? Olhar aqui, papo 10.
Qualquer coisa eu boto o código aqui, deixa eu ver. Colocar o código aqui. Professor, eu já fiz essa atividade. Atividade 2, né? Já fiz, já entreguei. Pronto, aí se quiser fazer novamente, achou que errou alguma, né, durante o processo, você faz e eu considero a maior nota. Rian, qual é a tua turma? Vou colocar aqui o código das duas, tá? Eletro. Pronto, aqui o link de eletro. Eu tô já, professor, já tô. Tô ficando a dúvida aqui. Pronto, não tem ninguém fora da sala não, né, pessoal? Então, continuando. Vamos lá. Segunda questão, a questão do Enem, não? O ciclo da água é fundamental para... Com licença, eu já tinha feito a atividade, só que quando eu abri o link, apareceu ela de novo para fazer. Pronto, é porque eu liberei para mais de uma resposta, Carlos Alberto. Mas pode confirmar, por favor, você já fez? Já. Eu já fiz, né? Já. Ah, então, não tem que fazer de novo, não. Eu acho que eu já me dei bem, eu não vou arriscar para tirar, não estou baixando, não. Como é que tu Pensa sabe? no cabo inteligente esse Carlos Alberto, viu? Como é que tu Pensa no sabe cabo. se deu bem, se não tem o gabarito ainda? Mas eu acho que eu me dei bem. Eu tenho que confiar em si mesmo, professor. A confiança é muito importante. Pronto. Ai, Google! Vamos lá, pessoal, continuando. Questão número 2. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas na Terra permitem que a água sofra mudança de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Nessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera, né? A transformação mencionada no texto é... Isso daqui o Enem colocou para todo mundo acertar, né? Uma questão considerada bem fácil, pessoal. Então veja que a prova que vocês vão fazer futuramente aí, né, cobra muito conceito com relação aí à física. Não se habituar só com calma. Então a passagem do estado líquido para o estado de vapor, né, pessoal? Só você identificar o nomezinho aí dessa transformação. Alguma dúvida nessa segunda questão? Então vamos comentar a próxima. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, não? Então a coluna 1 tem uma série de transformações, sublimação, condensação, fusão. Eu tenho a dissolução, né, que a gente nem viu, mas a gente pode aí eliminar, né, encontrar a resposta por eliminação. Vamos lá, então, passagem do estado sólido para o estado líquido. A gente viu, né, na aula passada como é nomeado essa passagem do estado sólido para o líquido. A passagem do estado gasoso para o estado líquido. Também a gente viu na aula passada. Passar do estado sólido para o estado de gás diretamente. Também vimos, né, pessoal? A única coisa que a gente não viu foi a dissolução. Como o próprio nome da ideia é dissolver, né? Pegar algo sólido, né, um soluto,
e misturar em um líquido, né? Um solvente. Então, como a gente não viu, eu vou dar só o primeiro item aqui. Então, essa dissolução é o 4, né? Só para lembrar aqui minha caneta, que ela não está respondendo. Agora, o professor disse que era para fazer a atividade 2, que é o formulário que está escrito atividade 2. Só que tem gente que já fez. Eu também, Júlio, já fiz. A gente fica aqui aproveitando para ver a resolução. Eu também, Júlio, faz tempo, eu fiz no final de semana. Isso, pessoal, eu comentei, não sei se vocês estavam na sala, que não teve ninguém que fechou até o momento, né? Então eu abri lá para uma segunda chance. Se você quiser refazer, achou onde errou, né? Você pode fazer, que eu vou considerar a melhor nota. Então não se preocupe, o Carlos Alberto disse, se eu errar mais do que na primeira, não se preocupe que eu vou considerar a maior nota, tá? Só 2 tentativas, pessoal, mais de 2 não. Vamos lá, então aqui a primeira é 4, não? Então você já elimina aí 2 itens. Mas tem que identificar só essas mudanças que a gente viu na aula passada. Lembrando que é na sequência, certo, pessoal? Então 4. A segunda por dedução, né? Já que as 2 opções que tem é o 3, né? Passar do estado sólido para o líquido, a gente chama de fusão. Certo? Que é o número 3. Então fica aí 2 transformações para você identificar. Próxima questão. Os estados de agregação das partículas de um material indeterminado possuem algumas características diferentes, conforme mostra a figura 1. Por outro lado, as mudanças de estado físico deste mesmo material são representadas por uma curva de aquecimento que correlaciona valores de temperatura com a quantidade de energia sob a forma de calor, apresentada na figura 2. Uma relação entre os dados da figura 2 e os estados de agregação da figura 1 permite estabelecer. Então ele quer que a gente identifique cada estágio aqui nas mudanças de fase, né? Então o estado sólido, a gente viu nas aulas anteriores, né? Que o estado sólido ele começa em baixas temperaturas. E à medida que a gente vai aquecendo o material, as partículas do corpo vai aumentando a sua vibração, né? Vai aumentando a temperatura, passando assim para o estado líquido. Aí ele vai perder a forma, né? Bem definida, mas mantém o volume bem definido. Continuando o aquecimento, passa do líquido para o gás, né? Para o vapor. Aí ele perde a forma e o volume bem definido. Então é por isso que eu tenho que confinar este gás em um recipiente fechado, né? Porque como ele não tem forma nem volume bem definido, ele vai ocupar a forma e o volume do ambiente que o gás é jogado. Então, se eu deixar esse recipiente aberto, ele vai ocupar vai ocupar todo o ambiente externo a essa garrafa, né, a esse recipiente. Então, a gente tem uma ideia aqui no gráfico, né, que aquela linha de menor temperatura, ela vai ser o estado mais comportado, que é o estado sólido. E na mudança de uma fase para outra, pessoal, sempre ocorre uma estagnação, né, uma pausa na temperatura, ela fica constante,
até que toda a mudança ocorra. Então, durante todo o processo de mudança do sólido para o líquido, por exemplo, ele vai ocorrer na mesma temperatura. Do líquido para o gasoso, novamente eu vou ter uma temperatura de transição, vai ser constante. Né? Então, qualquer linha que é paralela, né, ao eixo de calor, né? O calor aumenta, mas a temperatura é a mesma. Isso daqui é uma mudança de fase. Certo? Então, eu aqui começo no estado sólido. Aí eu tenho a mudança, né? Então, ponto A, a substância está no estado sólido. O item B é uma transição do sólido para o líquido, não? Aí você vai nomear o que significa esse B aqui, qual é a mudança. Depois que todo sólido vira líquido, a temperatura vai voltar a aumentar. Eu tenho um intervalo em que aquela substância ela se mantém no estado líquido, um intervalo de temperatura, e chega no limite em que essa substância vai mudar do estado líquido para o sólido, não? Líquido para o vapor. Certo? Então, este D aqui significa também uma transição. Né? Então, aqui eu tenho o líquido para o vapor. Aí você vai nomear o item D, né? Que tipo de transformação é. Alguém conseguiria dizer pelo gráfico que elemento é este, pessoal, que a gente está analisando? Ele muda do sólido para líquido a 0 graus e muda de líquido para vapor a 100 graus. Que elemento é esse? Só pelo água. Exato. Ó, a gente consegue identificar o elemento só pelos pontos de transição, né? De mudança de fase. Então aqui é a água que a gente está observando. Certo? Então, em cada letrinha dessa representa um estado ou uma mudança de estado. Você vai ter que identificar e achar qual é o item correspondente. Se tem alguma pergunta. Júlio, achou aí, né? Essa é a atividade número 2 do primeiro bimestre. Por enquanto foram, Rebeca, só 2 atividades. Certo? Com essas 2 atividades a gente viu toda a unidade 1 do livro de vocês. Aí na próxima aula a gente começa a unidade 2, que é mais voltada para o estudo do calor. Certo? A gente vai sair dessa parte de temperatura e vai focar mais no calor, que é a chamada calorimetria. Continuando, pessoal, questão de número 5. O diagrama de fases da água, representado abaixo, permite avaliar o estado físico de uma amostra de água em função da pressão e da temperatura às quais está submetida. Pessoal, então aquela dica que eu dei, né? Pense nisso aqui como uma taça de vinho, não? Uma taça qualquer. Dentro da taça eu coloco o líquido. Todos os pontos que se localizarem aqui vão estar no estado líquido. À esquerda, né? Como eu estou indo para temperaturas menores, e a gente sabe que quanto menor a temperatura, mais comportado o estado da matéria, então é o estado sólido. E à direita
eu estou indo para altas temperaturas, né? Então eu vou ter o estado da matéria mais desorganizado, né? Então vai ser o estado de vapor. Tudo que está à direita é vapor, tudo que está à esquerda sólido, dentro dessa região, né? Líquido, e em cima de alguma dessas retas é uma transição. Se tiver em cima dessa reta aqui, transição do sólido para o líquido, em cima dessa, transição do líquido para o vapor, vice-versa, né? Se estiver voltando. E aqui no encontro dessas três retas eu tenho a substância nos três estados, né? Em equilíbrio nos três estados. Então, com base no diagrama de fases da água, considere as afirmativas abaixo. A patinação no gelo ocorre, pois a pressão que a lâmina dos patins exerce sobre o gelo provoca a fusão da água, permitindo o deslizamento. Será que é verdade isso daqui? A gente já sabe que pressão, ó, quando eu aumento a pressão, eu posso sair de um estágio, de uma fase para outra, não? Aumentando a pressão. Por exemplo, aqui eu vou sair do sólido. Peguei aqui um ponto no estado sólido, vou aumentar a pressão, vou caminhar no sentido do eixo Y, né? E aqui eu vejo que eu saí do estado sólido para o estado líquido, sem modificar a temperatura. Eu não caminhei aqui na direção do X, né? Só na direção do Y. Então isso daqui é verdade, certo, pessoal? Vacilei, já dei a resposta, né? O item 1 como verdadeiro. Era para mim só ter perguntado, né? Será que é verdade que eu saio do estado sólido para o líquido só com pressão? Então é correto, e é por isso que os patinadores conseguem deslizar sobre o gelo, pessoal. No instante que ele está sobre determinada região, o seu peso, né, exerce uma pressão naquele determinado ponto do gelo. Pressão é força sobre área, né? E aquela pressão em determinado ponto faz com que o gelo saia do estado sólido para o líquido, possibilitando assim o deslizamento do patinador. Certo? Então o item está correto. Aí vocês vão fazer essa mesma aferição em cada item, né? O item 2. A utilização da panela de pressão acelera o cozimento dos alimentos, pois possibilita o aumento da temperatura de ebulição da água. Então, será que aumentando a pressão, eu vou estar também aumentando a temperatura de ebulição? Será que isso é possível, não? Aumentar a pressão e a temperatura por tabela. O item 3, a água apresenta menor temperatura de ebulição em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, comparada a uma cidade localizada ao nível do mar, onde a pressão atmosférica é maior. Não sei quem perguntou na primeira ou foi na segunda aula, pessoal, que não entendia como a pressão causava a mudança de fase, né? Eu acho que a maioria daqui já subiu serra, né? Já foi ali para Guaramiranga, ou já subiu outra serra. A gente consegue sentir esse efeito com bastante clareza ao subir uma serra, pessoal. A gente, ao nível do mar, né, aqui em Fortaleza, que a gente tem uma temperatura maior do que numa serra, né? Geralmente serra é muito frio. A gente que está ao nível do mar, a gente recebe todo o peso da camada de gás que nos cerca, né? Que a gente chama de pressão atmosférica. À medida que a gente vai subindo a serra,
né, a gente vai diminuindo essa camada de gás que está sobre nós. Então a gente vai diminuindo a pressão que a atmosfera faz sobre nós ao nível do mar. Então quando a gente diminui ao diminuir a pressão, certo? Ao subir a serra, a gente está diminuindo a pressão, né? Menos camadas de gás tem sobre nós. Como consequência dessa diminuição de pressão, a gente vai ter uma diminuição de temperatura, certo? Então é por isso que em regiões com altas altitudes, né, geralmente o clima é bem mais ameno, né, a temperatura é bem mais baixa. À medida que você vai subir na serra, você vai sentindo essa mudança, né, essa sensação térmica. É que teve uma vez que o Brasil foi jogar na Bélgica. Aí eles foram lá pro estádio da Bélgica, né? E lá por ter uma alta altitude, a galera da Bélgica já se acostumada a jogar lá. Os jogadores brasileiros jogaram muito ruim, porque eles estavam cansando muito, devido à falta de ar que tinha lá, porque lá é muito alto, né? Lá na Bélgica, tem um estádio que fica faz lá, tipo uma montanha, sabe, né? Sei que é um estádio que é bem altão, que é acima do nível do mar. Daí lá, além de ser frio, ela é localizada numa altitude bem assim, bem relativa, bem assim, relevante. Isso, bom exemplo, Júlio. A gente viu nas simulações também, né, pessoal? Aquelas simulações que eu mostrei para vocês, que quando a gente aumenta a pressão, né, a gente pode reduzir o volume e aquelas partículas que eu tinha no volume inicial, elas vão ter um espaço menor para se deslocar. Então é como se elas ficassem mais concentradas. Então, como o Júlio falou aí, outro efeito, né, da diminuição de pressão é que essas partículas elas vão ter uma liberdade maior para se locomover, né, com a menor pressão. Então é por isso que é difícil, né, respirar em locais de altas altitudes, porque as partículas, como elas têm uma maior liberdade para se locomover, eu não vou ter uma concentração de oxigênio ideal ali, certo? Então o ar vai ser mais rarefeito, né? Então a quantidade de oxigênio que eu tenho aqui por metro quadrado, né, um determinado volume por metro cúbico, não vai ser a mesma em altas altitudes, né? Eu vou ter menos oxigênio à disposição em altas altitudes, porque as moléculas elas vão estar mais dispersas, né? A gente disse que o ar é mais rarefeito em altas altitudes. É o exemplo aí que o Júlio trouxe para a gente. Continuando, questão de número 6. Essa daqui teve muita gente que errou, pessoal. Um sistema constituído de gelo e água, então ele está aqui numa fase de equilíbrio, né? Gelo e água. A 0 graus Celsius é aquecido gradualmente. Até que se obtenha apenas água líquida na temperatura ambiente. Então a gente viu que enquanto não houver a transição, enquanto não tiver uma fase única, eu vou jogando calor e a temperatura vai ficando a mesma. Ou seja, o tempo vai passando, mas eu vou ter temperatura constante, certo? Então eu posso intuir que inicialmente eu vou ter uma reta.
Inicialmente eu vou ter uma reta, certo? Porque eu tenho duas fases, pessoal. Enquanto eu tiver duas fases, né? A gente já viu isso daqui em questões anteriores, ó. Enquanto eu tiver duas fases, a temperatura ela se mantém constante. Por exemplo, aqui eu tenho sólido virando líquido. Então isso ocorre em determinada faixa de temperatura. Aqui a mesma coisa, líquido passando para vapor. Isso vai ocorrer em uma temperatura de equilíbrio, uma temperatura constante. Enquanto houver duas fases, eu não posso ter mudança de temperatura, porque aquela energia que está sendo fornecida está sendo usada para fazer essa conversão de um estado, de uma fase para outra, certo? Então, no início aqui do gráfico, eu tenho que ter uma reta. Então, isso já elimina quase todas as alternativas. Não, elimina duas, né? Então, aqui no início eu tenho uma reta, ok. Aqui também tem uma reta, ok. Aqui também. Pronto, aí ele vai ser aquecido, vai chegar um momento em que toda essa conversão é realizada, aí sim a temperatura vai voltar a variar, né? Vai aumentar se eu estiver fornecendo calor e vai diminuir se eu estiver retirando calor, certo? Então no início aqui eu já tenho uma reta em relação à temperatura. Aí ele está dizendo que está aquecendo, pessoal. Se está aquecendo, após essa transição, essa reta vai aumentar, né? Os valores aqui vão aumentar ou diminuir. Está aquecendo, então após essa mudança, após toda a conversão ser feita, essa reta vai voltar a aumentar. Certo? Então já elimino aqui também, ó, essa que está decrescendo, né? Então fica duas alternativas aí para vocês decidirem, né? Item A ou item E. Dúvidas aqui? Próximo, pessoal. Os processos envolvidos nas mudanças de estado físico da matéria, conforme figura a seguir, envolve transferência de calor. Pessoal, eu disse que tem a possibilidade da mudança de estado se dá por pressão ou por temperatura, né? Por mudança de temperatura, ou seja, eu vou aquecer o material ou pressioná-lo, né? Ou as duas ao mesmo tempo. Mas no caso aqui, ele está dizendo que neste gráfico ela está se dando por transferência de calor. Então, ou eu vou fornecer calor para o sistema, ou eu vou retirar calor do sistema, certo? Então, quando eu forneço calor para o sistema, eu digo que o sistema está absorvendo o calor para fazer a mudança de fase, né? E quando eu retorno de uma temperatura maior para uma menor, eu tenho que fazer com que o sistema libere calor. Então a gente viu quem é que tem uma temperatura menor, né? O sólido ou o gás? Temperatura menor, sólido ou gás, pessoal?
Isso, sólido, né? Então, para sair do sólido para o gás, o sistema tem que absorver calor. Então, nessa direção é a absorção. E para sair de uma fase de maior temperatura para uma menor, eu tenho que fazer a liberação de calor. O sistema tem que liberar calor. Aí, dentre esses processos, o que envolve, respectivamente, absorção. Então, eu tenho que primeiro, né, informar um tipo de transformação que está ganhando calor para mudar de uma fase para outra. Então, só um exemplo aqui, vou pegar fusão. Fusão, eu estou passando do estado sólido, não, para o líquido. Sólido para o líquido é a absorção. Então, ok, fusão pode ser uma alternativa correta, né? Aí você vai ver se vaporização está liberando calor. Vaporização é do líquido para o gás, então também é absorção. O item C não pode ser correto, porque ele quer, primeiramente, uma transformação que absorva e depois uma que libere calor. Certo? Então você vai identificar qual é o item correto aí. Entenderam, né? A questão 7. Você analisa se ela está absorvendo ou liberando calor. Ele quer nessa ordem aqui, né? Uma transformação que absorva calor e a outra que libere. Só tem uma alternativa que apresenta essa transformação. Vamos lá, questão número 8, pessoal. Durante uma aula prática de química, um estudante registrou a variação de temperatura da água pura em função do tempo e os dados obtidos. Elaborou o gráfico que mostra uma mudança de estado. Então ele já diz aí que é a água, né, pessoal? Então, em 40 graus, a água está em que estado? Sólido, líquido ou vapor? A 40 graus, pessoal, a água está no estado sólido, líquido ou de vapor? Alguém arrisca? Arrisca em vapor. Tá tirando onda, né? A água a 40 graus, tu bebe ela em estado de gás, né? Não é vapor. Exato. Não, a 40 graus não, né? Mas a mais. 40 graus é líquida, não? Exato, líquido. Então, como aqui o gráfico está iniciando em 40 graus, eu posso afirmar que essa reta aqui representa o estado líquido. Tá? Então, a temperatura está caindo, né? A reta é ascendente, né? A temperatura está diminuindo com o passar do tempo e ela vai chegar a um ponto, 0 graus, que é a transição, né, do líquido para o sólido, que ocorre em 0 graus. Ele quer saber a mudança de estado físico verificada pelo estudante é denominada. Então, qual é o nome dessa mudança de estado, né, do líquido para o sólido? Então, aqui representa a reta
menor do que 0 graus, ela vai já estar toda no estado sólido, né? Então é só para nomear essa transição do líquido para o sólido. Como é que a gente chama? Marque aí na sua lista. Questão de número 9. Podemos determinar o estado físico de uma substância observando sua temperatura de fusão e de ebulição. Observe o quadro abaixo. Então, pessoal, para a água, né, como a gente tem água com um exemplo bastante prático no nosso cotidiano, a gente sabe que o ponto de fusão dela é em 0 graus e o ponto de fusão ou de ebulição é em 100 graus Celsius. Então, dentro dessa faixa, entre 0 e 100, eu vou ter a substância no estado líquido. Abaixo de 0, sólido. E acima de 100, vapor, né? Ou gás. Né? Então, se a gente tiver o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a gente consegue determinar, a gente consegue informar qual é o estado da matéria. Dentro deste intervalo, né, entre essa faixa, eu tenho a substância no estado líquido, maior do que a temperatura de ebulição, a substância vai estar em estado de vapor, e abaixo do ponto de fusão, a substância vai se encontrar no estado sólido. Então, com essa informação, vocês conseguem aí determinar qual é a alternativa correta, né? Item A. É possível determinar se uma substância é sólida apenas pelo seu ponto de ebulição? Não, né, pessoal? Porque abaixo do ponto de ebulição eu tenho a substância no estado líquido. Então, apenas com o ponto de ebulição eu não posso afirmar se a substância está no estado sólido. O alumínio, então você vai aqui na linha do alumínio, né? É sólido nas condições ambientes, pois apresenta baixo ponto de fusão. Quais são as condições ambientes, pessoal? 30 graus Celsius, né? E 1 atm. Então você olha aqui para a temperatura, né? Nas condições ambientes, o alumínio está no estado sólido. Então, para estar no estado sólido, a temperatura tem que ser menor do que a temperatura de fusão. E tem que ser a 70 graus Celsius, o metano é líquido. Então você vai lá na coluna do metano e olha se a 70 graus ele se encaixa aqui neste intervalo. Metanol, né? 70 graus está na fase líquida. E o item D, a amônia apresenta alto ponto de fusão e ebulição. Amônia, ponto de fusão é alto, ponto de ebulição é alto. Tem outro item, é outro item. Então eu não colei aqui, deixa eu ver.
9, né? Isso, o item faltou lá, né? A 25 graus Celsius o oxigênio é gasoso. Essa daqui, quem errar, pessoal, não merece respirar, né? 25 graus Celsius o oxigênio é gasoso? Verdade ou mentira? O Pablo não é para dizer a resposta. Guilherme, quer falar? O mic está ligado. Vou ligar aqui. Vamos lá para a última, né? Última. As tintas à base de resinas poliméricas são usadas para personalizar vários objetos, como canetas, camisas, canecas, etc. Essas tintas também são conhecidas como sublimáticas. Então aqui vem de sublimação, né, pessoal? Sublimáticas. Então só relembrar lá o que é a sublimação. Devido à mudança de estado físico ocorrida durante a aplicação. Representando as moléculas como simples esferas, a figura esquematiza a transformação de estado físico mencionado anteriormente. Então, só lembrando, né, pessoal, o estado sólido ele tem volume e forma bem definida, então essa é a representação do estado sólido, né, este cubo. O estado líquido, ele tem um volume bem definido, mas não tem uma forma bem definida, então eu necessito de um recipiente para colocá-lo. Professor, Oi. posso chutar aqui? Não pode dar a resposta. Ah, pode não? Então tá bom. Marque aí na sua atividade, né? Porque está valendo uma nota, né, pessoal? Eu resolvi não fazer a prova parcial e aproveitar a nota das atividades de vocês como parcial. Porque vocês já vão ter a prova bimestral já, né, na primeira semana de abril. Não vejo muito sentido fazer 2 avaliações assim na sequência. E a fase gasosa está representada o recipiente aqui fechado, né, pessoal? Porque o gás não tem nem forma nem volume bem definido. Então, além de um recipiente para colocar o gás, eu tenho que fechar este recipiente, senão o gás escapa, né? Porque ele vai ocupar todo o volume do ambiente. Então, essa é a representação de substância no estado de gás. Então, a sublimação, a gente já viu na aula passada, né? É a mudança entre duas dessas fases, né? A figura representa essas mudanças de fase. Vamos pegar só uma aqui. Isso aqui, né? A passagem do líquido para o sólido. A gente chama isso de solidificação, né? Então não é essa a alternativa que eu quero. Eu quero encontrar a sublimação. Vocês vejam que mudança é essa, né? Quais são as fases relacionadas e encontra o item correto. Certo? Ficou tranquilo agora para fazer a lista? Vamos ver 9,36.
Pronto, pessoal, por hoje era isso. Na próxima aula a gente dá sequência no conteúdo, certo? A gente fecharia a primeira unidade do livro. Só essa parte mais introdutória, né? Então é isso, boa aula aí na sequência, pessoal, e até a próxima semana. Aproveitem aí para enviar a atividade, né? Quem já marcou tudo aí, é só enviar agora. Eu vou te dar pro senhor algo aí, não, se o meu tá enviado não, porque eu não sei se envia, se não envia. Eu apertei lá pra enviar, aí apareceu pra fazer de novo. É porque eu deixei mais de uma tentativa. Não, mas olha lá, que vai que não enviou, né? Deus me livre, né? Vou verificar aqui. Deu certo, Rian, tá aqui mais de uma vez. Mas enviei só uma. É porque tem dois Rian na sala, tem dois Rian. Eu sou o Rian Rodrigues, aí tem outro Rian, acho que é não sei o que, outro Rian aí. Olha aí, meu nome aí vai, tá, esse tá meio errado, enviei só uma vez. Elétrico, professor, elétrico. É rian.marques, é o teu e-mail? Tá aqui, Rian Rodrigues. Ainda bem. Tirei meio o quê? Uns 5 aí? Pra recuperar depois? Amanhã eu libero a nota. Conversa, professor, deixa de conversa, tu tá com um cara meio estranho. Acho que eu tirei menos, não foi? Eu não. Vou dizer aí, de menos 6 aí, vai pra mim dormir bem hoje, que ainda tem o trabalho da Jéssica pra fazer, que eu tô me tremendo todinho hoje, ó, professor. Vamos lá para a próxima aula, vamos? Conversa, me diz aí, não vai agora não. Tchau, tchau, até a próxima aula. Manda lá no PV lá do WhatsApp, viu? Rian Rodrigues. Porra, o nome não tá como obrigatório, não. Beleza, aqui é bom. Nove e 40.
Um, dois.